Olá, amigos do Paz e Bem, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Hoje, nosso programa está recebendo uma pessoa muito especial, a minha professora de literatura, a Wanderleia. Muito obrigado pelo seu sim ao programa, muito obrigado por você estar aqui hoje para mostrar para as pessoas um pouquinho da sua vida, abrir um pouquinho da sua intimidade para a gente. Você conseguiu algo assim bastante difícil, porque eu não sou muito de falar da minha vida, não sou muito de abrir a minha privacidade, mas pelo convite, por ser uma justa causa, né, foi aceito o convite para que a gente possa nesse momento compartilhar com pessoas, né, que estejam talvez hoje passando pelo mesmo problema. Não é mais o meu caso, graças a Deus, mas há pessoas ainda lutando pela vida, né, e vamos tentar seguir uma linearidade. Eu peço desculpas se durante, né, a colocação dos fatos eu me empolgar ou me emocionar e alguma coisa se perder, mas tudo começa em 2008, né, mais precisamente em maio de 2008, quando na ocasião eu trabalhava no gabinete da Secretaria de Educação e eu, naquele momento, percebi um caroço no meu pescoço e comentei com as pessoas que eu trabalhava na época que eu estava com uma íngua. E aí algumas pessoas olharam, realmente você está com uma íngua. E eu fui para minha casa, comentei com a minha mãe e ela falou assim, pode ser que seja uma íngua, mas estranho, é melhor você olhar isso com carinho. Mas eu, sempre trabalhando muito, fui deixando a íngua lá. E até que um mês se passou e a minha mãe se colocou diante de mim e falou, se você não procurar um médico, eu vou te colocar no carro e vou te encaminhar um médico, porque uma íngua não pode durar tanto tempo. E foi quando eu então visitei o primeiro médico, só para ter certeza de se tratava-se de uma íngua ou não. E naquele momento eu senti uma certa apreensão, porque solicitaram-me que eu fizesse uma punção, que era um procedimento de retirada, né, do líquido para ter certeza do que se tratava. Mas também houve um interesse de fazer a retirada do caroço. Mas eu, por incrível que pareça, me mantive na ignorância, de não querer me aprofundar no assunto, nem de procurar saber o que realmente poderia estar por trás daquele caroço, né? Então, tudo aconteceu de forma muito rápida. Eu não consegui um médico para fazer a punção, porque em Teresópolis só tinha um e que na época não estava fazendo. E eu até conversei com meu marido e ele colocou para mim, Wanderleia, siga o seu coração. E eu falei, eu vou retirar porque eu acho que o que tem que ser feito, então vamos à luta. E eu marquei então a cirurgia para retirada e o médico colocou para mim que a cirurgia duraria 15 minutos e eu voltaria para casa. Para minha surpresa, quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu fui comunicada de que deveria demorar um pouco mais. E aí, quando eu acordei, eu tinha ficado 1h40 no centro cirúrgico e eu teria que dormir no hospital. Então, ainda me mantive na ignorância. Acho que deve ser um procedimento normal. Porque aí o médico colocou para mim que teria retirado, que tinha sido um sucesso, que tinha tirado inteiro e que pelo odor não parecia nada grave. Isso foi no dia 14 de agosto de 2008. E eu me recuperei bem e eu continuei trabalhando normalmente. Não fiquei nem um pouco curiosa para saber do que se tratava, o que teria por trás daquilo. Mas como eu não retornei ao consultório justamente por não estar tão envolvida com aquilo, o consultório foi quem retornou para mim, né? A secretária ligou pedindo para que eu fosse ao consultório. E para minha surpresa, quando eu cheguei, meu marido estava me esperando. E aí eu tive a grande surpresa
de ser comunicado naquele momento que eu estava com câncer. Mas ele não sabia exatamente o tipo de câncer que era. Porque com o exame que foi feito aqui em Teresópolis, ele não detectava exatamente o tipo de câncer que era. E então o mundo desaba, né? Você olha para o chão e você não encontra o chão. Você olha para o lado e você não sabe o que fazer. E você volta para casa. Eu voltei para casa acompanhada do meu marido, que nunca me abandonou, né? E eu falava para ele: Gustavo, como olhar para os meus filhos? Quanto tempo de vida eu vou ter, né? E ele sempre muito otimista, muito tranquilo. Vanderleia, calma, a gente vai superar, a gente vai encontrar uma saída. E eu chorei durante 3 dias e 3 noites, sozinha com meu marido, porque eu não queria que a minha mãe e meu pai soubessem, porque eu sou filha única, e eu não gostaria de passar esse sofrimento para eles. E até que no 3º dia eu falei: bom, só me resta tomar uma decisão, eu tenho que reagir. Eu não posso me deixar abater por essa notícia. E no 3º dia eu me levantei, ergui minha cabeça, me olhei no espelho e falei: eu vou vencer. Eu vou vencer porque eu sou um ser humano do bem. E naquele momento, Léo, foi o momento mais difícil de falar: seja feita a tua vontade, não a minha. É uma frase muito difícil de se colocar, né? Mas eu coloquei para Deus esta frase. E na época, até no Colégio São Paulo, quem era diretora era a irmã Paula, e ela encontrou comigo na calçada e falou para mim: Vanderleia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E então foi assim, com muita fé, com muita oração, que as coisas começaram a se abrir para mim, né? E que eu comecei realmente a acreditar que seria possível vencer aquela etapa, né? Que seria uma etapa. Então, muitas coisas aconteceram. E por eu ter continuado a trabalhar, né, algumas pessoas ficaram sabendo, pessoas da minha família também passaram a saber. E eu recebi na Secretaria de Educação uma visita de uma madre minha, né, madrinha dos meus filhos, em que ela levou para mim uma quantidade significativa, né, um valor em dinheiro, e levou uma medalha. Que eu confesso que no momento eu fiquei na dúvida de que medalha se tratava, né, porque eu sempre tive muito em mente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que a minha mãe sempre me apresentou, né? E naquele momento eu falei assim: essa medalha não me é estranha. E eu agradeci a ela o dinheiro, falei: o dinheiro eu não preciso. Ah, mas a gente sabe que é um tratamento caríssimo. Eu falei: eu sei, mas graças a Deus neste momento eu não preciso do dinheiro. Mas eu vou aceitar a sua lembrança, que é a medalha. Mas Vanderlei, eu não posso te dar a medalha, porque a medalha é minha. Eu falei: não, tudo bem, eu vou usar a medalha e eu te devolvo. Ela: era isso que eu queria falar com você, mas eu estava sem graça. Eu falei: não, eu vou usar a medalha e eu tenho certeza que eu vou te devolver, curada. E aí a gente se despediu e eu voltei para casa com aquela medalha, mostrei para minha mãe. Minha mãe falou: você tem essa medalha, minha filha? E aí realmente eu tinha a medalha, não só a medalha, como a novena, como a imagem, que foi até a nossa querida, né, irmã Estela, que não se encontra mais entre a gente, mas eu tenho certeza que é um anjinho que está lá em cima olhando por nós. Foi a irmã Estela quem me deu a minha primeira imagem de Nossa Senhora das Graças, que era a medalha, a imagem da medalha também, né? E eu estava assim, muito envolvida com os exames, indo para São Paulo praticamente toda semana para refazer alguns exames. E a minha mãe falou: minha filha, faça a novena, você tem essa novena. E aí eu comecei a fazer a novena, e indo para São Paulo, com meu marido ao lado. E a gente criou, né, um momento de oração dentro do ônibus, sempre que a gente ia, em que eu fazia o 6º dia da novena, que era a 3ª aparição de Nossa Senhora, a Santa Catarina.
E o teor da novena daquele dia dizia que quem visse os brilhos da medalha teriam as bênçãos alcançadas. E nisso você já tinha a resposta de como estava esse processo no seu organismo, a questão do câncer, você já tinha uma resposta em relação a isso? Quando você já está indo para São Paulo, ainda você tinha alguma dúvida em relação ao que você tinha exatamente? Então, eu tinha o nome do câncer, que era linfoma de Hodgkin, mas ele tem vários estágios e poderia trazer várias consequências. Eu só tinha, por enquanto, o nome. Lembrando aí que foi até uma menina da novela, né, que passou por esse processo também, não é isso? Na verdade, o linfoma de Hodgkin, assim, para conhecimento das pessoas, para que as pessoas lembrem, foi a presidente Dilma, foi o ator Gianecchini, e agora a novela das 9, Amor à Vida, traz a personagem, trouxe, né, porque ela faleceu, a personagem Nicole também com linfoma de Hodgkin, cada um com seu estágio. Então, assim, na verdade, eu tinha até esse 6º dia da novena o nome do linfoma, que era Hodgkin. Entendeu? E aí eu terminei a novena e nós tínhamos uma quantidade significativa de dinheiro na bolsa, porque eu ia fazer um procedimento seríssimo, que era uma punção na coluna, né, para saber se o câncer havia infiltrado a minha coluna. Então, de todos os exames que eu havia feito, aquele era o mais apreensivo. E, como eu disse, só para as pessoas relembrarem, a novena dizia, era o 6º dia, 3ª aparição de Nossa Senhora Santa Catarina, quem visse os brilhos da medalha teriam as bênçãos alcançadas. E eu cheguei 6 horas da manhã no metrô de São Paulo com meu marido. Não havia ninguém no metrô de São Paulo, numa sexta-feira, às 6 horas da manhã, somente as pessoas da bilheteria. E eu trouxe aqui para mostrar que esta medalha estava brilhando no metrô de São Paulo às 6 horas da manhã, neste dia, né? E eu guardo comigo e vou guardar eternamente, porque ela, a partir do momento que ela surgiu na minha vida, eu comecei a fazer os exames e tive a resposta, inclusive, desse exame. E meu estágio de linfoma era 1, que era menos agressivo. O câncer não tinha infiltrado a minha coluna, né? Mas eu teria que passar pelas quimioterapias. Isso não teria jeito, né? Então, eu comecei a me organizar para ir para São Paulo, porque eu fui ao médico em São Paulo, o melhor do Brasil, né? Porque meus pais, não, você vai para o melhor, ele é o melhor do Brasil, a gente já consultou, tem experiências com ele que deram certo. E eu passei por um momento, Léo, que talvez tenha sido o mais difícil, que foi arrumar as malas, olhar para trás e se despedir de 2 crianças, né? A Vitória, na época, tinha 6 anos e o João Manuel tinha 2. E eu ia deixá-los com a babá, com a minha mãe, porque eu precisava ir embora para São Paulo e meu marido não ia me deixar, ele ia comigo, né? E a pedido do médico, eu ficaria 4 meses sem retornar para casa, porque eu não poderia ter contato físico com os meus filhos, porque poderia ser perigoso por conta da imunidade muito baixa. Então eu fiquei 4 meses sem beijar, sem poder me aproximar dos meus filhos, sem poder me aproximar até mesmo das pessoas, né? E me despedi deles e fui embora para São Paulo para fazer esse procedimento de quimioterapia. Só que ao chegar em São Paulo, eu fiquei surpresa porque o melhor do Brasil errou a minha prescrição e a minha quimioterapia estava errada. E a enfermeira me chamou e disse que eu não poderia fazer naquele dia porque tinha havido um erro. Claro que se criou uma dúvida muito grande dentro de mim, né, sobre a credibilidade agora então desse melhor do Brasil, e eu conversei com meu marido e tomei a decisão de voltar para casa.
E nesse momento ele se desesperou e eu falei, não, vou voltar para casa porque quem vai me curar não está em São Paulo. Nem na China, nem nos Estados Unidos. Quem vai me curar é Deus, né? E eu tenho certeza que eu vou ficar curada e eu vou voltar para casa. E aí você retorna. E aí eu retorno para casa. É uma pena, assim, meu tempo está estourando de comercial. A gente tem que fazer uma paradinha. A gente vai, amigos, não sai daí, pois já voltamos, para a gente poder contar como foi essa etapa também que aconteceu na sua vida. É isso aí, amigos, não sai daí, pois já voltamos.